Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever. Você que está assistindo esse vídeo, deixe o seu gostei, o seu não gostei, para a gente saber o engajamento do vídeo, o andamento do nosso estudo bíblico, e compartilhe à vontade com seus amigos, com sua família, com seu grupo de estudo bíblico, para que o nosso vídeo, nosso estudo possa crescer cada vez mais. Bom, gente boa, eu quero deixar aqui, como sempre faço, meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, também a professora Márcia Aparecida Nidel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. Contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. E todos aqueles que fazem a colaboração com o nosso canal já há muito tempo, de uma maneira anônima, de uma maneira sincera, de uma maneira discreta. Muito obrigado a todos vocês. Sou infinitamente grato por cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, gente boa, na última aula, nós finalizamos o nosso estudo sobre os Atos dos Apóstolos, né? E nesse estudo sobre os Atos dos Apóstolos, nós fizemos a chegada de Paulo a Roma, a formação daquela comunidade que se tornou uma comunidade central, forte e bem formada, podemos assim dizer. O encontro de novos amigos, a formação de novas lideranças, das lideranças que são para a igreja as suas colunas. Hoje nós iremos iniciar o nosso estudo sobre o epistolário paulino, sobre as cartas de São Paulo. E nós começaremos por algo óbvio, mas que eu preciso explicar um pouquinho. Pelo autor, pelo seu histórico, pela sua obra, pelos objetos da sua reflexão. Nós vamos responder essas perguntas. Quem foi São Paulo? Qual o histórico de vida dele? Como as cartas apareceram e qual o valor das cartas dentro do Novo Testamento? Isso é muito importante. Essas e outras questões nós vamos responder na lição ainda de hoje. Bom, vamos começar então com o apóstolo Paulo. Bem, não há como iniciarmos o nosso estudo sobre teologia do epistolário paulino sem estudar o autor. São Paulo é a personalidade mais conhecida de todo o Novo Testamento. A nossa fonte mais importante é, antes de tudo, os seus escritos. Porque nas suas cartas, nos seus escritos, ele é apresentado a nós por ele mesmo. Claro, nos Atos dos Apóstolos, como nós já estudamos, nós temos uma fonte, ela constitui uma fonte rica e preciosa e com muitas informações sobre ele. Mas ao longo da tradição cristã, a atenção dada a Paulo, embora tenha sido muito grande, a sua pessoa, os seus ensinamentos, eles constituíram em todas as idades da igreja um ponto de referência, que é obrigatório para o estudo da teologia cristã e da espiritualidade, em todos os tempos. Por isso, eu irei pedir a licença aos senhores, aos caros alunos, para fazer um pouquinho de história da igreja, história da teologia, pois é necessário entender um pouco do histórico do estudo bíblico, né? Digo isso porque o respeito pela obra de São Paulo sempre houve, e como dissemos, mas foi a partir do ano 700 que o estudo bíblico científico do seu trabalho começou as posições de tomada em relação, basicamente, são três posições. Disse 700, desculpa, nos anos 70, né? Mais ou menos 1970, começou esse estudo, esse interesse mais por São Paulo. No início do nosso século, a escola de história das religiões destacou São Paulo do ponto de vista helenístico, mostrando São Paulo como um personagem chave da abordagem das origens gregas do cristianismo. E vários teólogos, entre eles Deisman, Bultmann, eles se posicionaram mostrando que São Paulo, ele é, acima de tudo, né, não somente um helênico,
Mas São Paulo, ele é um judeu que tem formação helênica, ele bebe de várias fontes. Então, ele está ligado à cultura judaica. Não podemos dizer que São Paulo é um grego, é um romano. São Paulo é um judeu. E ele não está alheio ao mundo grego. Como nós vimos nos Atos dos Apóstolos, ele usa de todo o conhecimento que ele tem para levar o evangelho. Até os anos 70, era essa a ideia dominante. Hoje, no tempo de agora, nesse momento, os estudiosos, eles reconhecem Paulo como uma complexidade teológica. Eles não fazem uma definição unilateral, ou ele é grego ou ele é judeu. Ele é, de fato, um autor judeu-cristão, helenizado, que assimilou ambas as culturas. E não podemos dizer ambas as culturas pensando judaísmo e helenismo. Nós temos que pensar judaísmo, helenismo, latinismo. Nós temos que pensar o Paulo como um todo. Então, e devemos considerar também a situação política do seu tempo, que era controlado por Roma, e devemos dizer que São Paulo pertence a 3 mundos, 3 culturas: a cultura judaico-cristã, a cultura grega e a cultura romana. Então, é este São Paulo que nós vamos estudar. Este São Paulo, as motivações deste Paulo que nós vamos estudar. Não o rabino, porque Paulo era um rabino. Não o cidadão romano. Não o cidadão nascido na parte grega. Não. Nós vamos estudar o Paulo como um todo. E vamos começar pelo nome. Nas cartas, o apóstolo sempre se apresenta como Paulo. Este nome também aparece em 2 Pedro 3,15, nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, ele se chama de Saulo. Saulo é a forma grega do nome hebraico Saul. E essa forma também é utilizada em Atos, mas apenas nos relatos da vocação, dentro do discurso direto de Atos 9, 4, 17, 22, 7. Saulo, por outro lado, ele se repete em outros casos. É o nome do primeiro rei de Israel, Saul, pertence à tribo de Benjamim, assim como Paulo, ele significa pedido a Deus. A partir dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, São Lucas muda o nome, né? E de Saulo passamos a Paulo. E em alguns momentos temos os 2 nomes juntos. A partir deste momento, do capítulo 13, então, nós vamos ter o nome de Paulo. Nos Atos, como um todo, essa passagem não é muito significativa para essa mudança, mas Paulo é a forma grega de um nome familiar romano comum, Paulus, que é mínimo, pequeno. E é pura coincidência, né? Na mudança do nome coincida com o encontro com o procônsul romano, quando nós estudamos os Atos dos Apóstolos. O nome do procônsul romano era Sérgio Paulus, né? E de fato temos a informação que explicita esse fato em Atos capítulo 13, versículos 7 a 12. Provavelmente, de acordo com o hábito generalizado dos judeus helenizados, ele tinha desde a infância 2 nomes, um semita, Saul, e um greco-romano, Paulus, ou Paulo. E assim como Silas também tem um nome hebraico e tem um nome romano. Silas é Silvanus. A escolha do nome foi feita muitas vezes devido à semelhança fonética, Saul e Paulus, né? Na verdade, eles soam semelhantes. E a alternância dos 2 nomes nos Atos pode ser explicada simplesmente por uma tendência de São Lucas em diferentes fontes que sabiam e usavam os 2 nomes dos apóstolos. Então, Paulo é conhecido por vários grupos, os judaizantes, os helênicos, os pagãos. Então, conforme a fonte fazia o relato a Lucas, então, ora é usado Saulo, ora é usado Paulo. É evidente que
o próprio São Paulo prefere esse nome. É uma vez que em suas obras ele sempre e apenas se chama assim. Escrevendo em grego, ele usou sempre o nome grego. E, bom, sobre o nome, dizer algo mais é a gente tentar fazer outras explicações, é uma atitude até meio arriscada. Então, nós podemos dizer que sobre o autor Paulo, o nome ele depende dentro dos Atos dos Apóstolos conforme a fonte que Lucas bebia para fazer os relatos. Então, ora ela vinha de origem helênica, ora vinha de origem judaica. Então, ali nós podemos ver a origem das fontes. Usando isso, dá para ver a origem das fontes. Bom, fontes para a reconstrução da história de São Paulo. Tudo que sabemos sobre Paulo derivamos dos Atos e de suas cartas, que são as duas fontes que caminham independentemente e que confirmam-se e se complementam. Pois as diferenças, se nós olharmos as cartas e os Atos dos Apóstolos, as diferenças são mínimas. É para quem gosta de detalhe mesmo, ficar buscando muitas diferenças. Embora São Paulo passado nos Atos dos Apóstolos tenham sido usado quase como uma biografia. No passado a gente entende que olhando para os Atos dos Apóstolos é necessário, é a fonte com uma certa cronologia, mas é necessário receber também a fonte principal, que é os próprios escritos de São Paulo. O Novo Testamento contém 3 escritos que são atribuídos a São Paulo, né? Os críticos modernos distinguem 2 grupos. As 7 cartas conhecidas como tendo ele como sido autor, unanimemente são reconhecidas, são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. As outras 6, cuja autoria paulina, não é que ela seja contestada, mas ela é enfraquecida por outros estudos. E para a reconstrução da vida dos apóstolos, as informações fornecidas pelas cartas têm um peso muito maior que as outras. Então, aquelas primeiras cartas, elas têm um peso maior. No entanto, as cartas de Paulo são ocasionalmente escritas e o referem de uma maneira muito subliminar, ou seja, as informações que nós encontramos na obra sobre Paulo mesmo, elas não são o foco da história. Ele não tem o foco voltado para ele. Ele tem o foco para a expansão das comunidades, a formação, a instrução da comunidade. Sendo assim, se tivéssemos apenas estes textos, seria quase que impossível apresentar a vida de São Paulo. Então, para apresentar a vida de São Paulo, nós temos que conjugar Atos dos Apóstolos, as suas cartas, digamos aquelas oficiais, que são eles, e essas outras cartas que têm também, podemos dizer, a sua autoria, a assinatura dele. O único texto paulino que podemos chamar de autobiográfico, ou seja, onde nós encontramos Paulo falando dele, é a carta aos Gálatas. Gálatas, do capítulo 1, 13 ao 2, 14, vai falar dele. Nele o apóstolo tem como objetivo defender o seu ministério. Não é nem falar dele, é falar do ministério de Paulo. E é por isso que nesse texto o apóstolo lembra eventos que o levaram à fé, o encontro do apóstolo com as lideranças em Jerusalém. E nas outras cartas encontramos apenas algumas referências que Paulo faz à sua própria pessoa, à sua própria história. Em 2 textos, acima de tudo, ele apresenta a sua própria carreira e identidade, que são Filipenses 3, 5, 6 e Romanos 11. Filipenses é aquela cena onde que ele vai contar que ele foi circuncidado no 8º dia, é da raça de Israel, da tribo de Benjamim, judeu, filho de judeus, fariseu pela lei. Quanto ao zelo, ele é um perseguidor da igreja, inocente quanto à justiça que vem na observância da lei. E em Romanos 11, ele vai fazer aquela expressão: pois eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. De sua vida ele lembra do episódio da fuga de Damasco.
2 Coríntios 11, 32, 33, quando ele diz que tentaram capturar e colocaram ele dentro de uma cesta e desceram ele pela janela. Então ele conta uma das ocorrências de sua vida. Ele também, dentro das cartas, ele faz alusão à experiência mística que ele tem, o encontro que ele tem com Deus, as visões que ele tem. Então, 2 Coríntios 12, 2, 4, vocês vão encontrar ele. Conheço um homem em Cristo há 14 anos que foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Esta citação é ele falando da sua experiência. Ele lembra das inúmeras dificuldades que enfrentou durante o ministério. Ele também faz isso dentro da carta, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 22 a 28. Talvez é uma cena até grande, né? Ele vai falar de todas as fadigas, os jejuns, os sofrimentos, as vezes que ele naufragou, quando ele caiu no rio. Tem toda uma história. Então ele faz uma defesa da missionaridade. Como é que se desenrolou? Uma só vez ele aludiu à sua própria situação como homem livre em relação às questões matrimoniais, porque Paulo não era casado. Isso é comum entre os judeus, mas Paulo não tinha ainda, antes de conhecer Cristo, desposado. E ele adotou, né, a continência, né? Aos solteiros e às viúvas eu digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Então, 1 Coríntios 7, 8. Em outras ocasiões, ele menciona os planos de viagem. Também, 1 Coríntios 16, 5, 9. Então, ele vai contar nessa cena, e também na cena de Romanos 15, 22, os planos de viagem, ou seja, ele está mandando uma carta dizendo, olha, eu vou... E é nessa hora que a gente encontra aquelas explicações de como é que de vez em quando, do nada, ele se encontra com Lucas, ele se encontra com seus companheiros, os seus companheiros sabem onde encontrá-lo. Era através das cartas que ele fazia esse encontro, ou seja, ele dizia, e eles mais ou menos calculavam que a carta foi escrita e ele estava dizendo, então, tantos dias, e eles tentavam encontrá-lo. Nas cartas nós podemos encontrar poucas notícias, assim, detalhes dados nas cartas só podem ser utilizados sobre a condição de que, comparando os Atos e comparando Paulo, a gente sabe que o autor é Paulo. De qualquer forma, essas alusões, por mínimas que sejam, elas mostram como é que Paulo como é que Paulo se apresenta. Então, embora as cartas não deem tanto, juntando o conteúdo das cartas com o dos Atos, nós podemos construir a imagem de Paulo. A história de Lucas e a sua reformulação literária com intenção demonstrativa, portanto, não corresponde aos fatos. Então, se juntarmos as descrições feitas nos Atos dos Apóstolos, que tem como foco a apresentação do apostolado, o Atos dos Apóstolos, como é que o apóstolo se porta, e Paulo, como Pedro, ele é um exemplo, como os diáconos, como as lideranças, como essas lideranças, como os presbíteros, como as comunidades se formaram, o foco não é São Paulo. Então, nas cartas, nós vamos encontrar quando Paulo se coloca em primeira pessoa. Em Lucas, nós vamos acompanhar a história de São Paulo do ponto de vista do apóstolo. Então, tudo juntado, bem contadinho, faz com que nós tenhamos uma visão de quem é São Paulo. Se só soubéssemos apenas os Atos dos Apóstolos, se nós pegássemos só pelos Atos dos Apóstolos, nós teríamos intuições, mas em nenhum momento em Atos dos Apóstolos nós podemos dizer assim
que dá menção de que ele se senta para escrever cartas. Não. Ele recebe informações, ele tem informações. Lucas mostra isso. Os encontros que acontecem entre as pessoas que ele formou, as pessoas, a ida que ele faz a Jerusalém, o encontro, o fato dele ter feito aquela coleta e levado para Jerusalém, tudo isso faz com que a gente tenha a intuição de que São Paulo é uma pessoa muito bem informada. Mas em nenhum momento nós podemos dizer assim, nossa, ele se sentava para escrever cartas. Os atos, portanto, dão a confiabilidade histórica a tudo que foi escrito. Mas eles não são uma ferramenta plena para a gente reconstruir a vida de São Paulo. Mas, se interpretarmos os Atos dos Apóstolos e as cartas, nós vamos fazer o quê? A junção. E aí nós vamos ter um resumo da história da vida de São Paulo. Nós vamos saber um pouco da sua espiritualidade, um pouco da sua vida como judeu, um pouco da sua vida a sua vida como evangelista. Então nós vamos montar a personalidade de Paulo. Bom, a reconstrução cronológica, ela digamos, montada através do cruzamento de informações entre Atos dos Apóstolos e entre as cartas. E eu vou fazer algo aqui, vou apresentar algo aqui para vocês que vai explicitar isso. Depois eu peço que os senhores peguem lá aqui na descrição do vídeo, aquele linkzinho, para abrir esse documento. Esse documento é um documento muito bom para o estudo de vocês. Ou seja, nós vamos ter a parte da juventude, da missão, da conversão, e eu vou linkar a informação com o texto bíblico. Então, a data do nascimento, né, temos apenas pistas em Atos 7:58. A data provável é entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo. Com certeza não mais tarde que isso. O local do nascimento, Tarsus, e nós vamos ter essa informação lá em Atos 21:23 e também repetida em 22:3. Família de judeu, Filipenses 3:6, é aquele texto que nós citamos lá em cima. A instrução ao pé de Gamaliel, nós vamos ter essa informação em Atos 22, capítulo 3. O estado civil, e que ele é um cidadão romano, nós vamos ter em Atos 16:37, 22:25 e 23:27. A conversão, mais ou menos por volta do ano 36 depois de Cristo. Nós vamos ter isso na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 13 a 17, e em Atos 9, 3, 19, 22, 6, 16 e 26, 12, 18. O período cristão inicial, que foi mais ou menos do ano 36 a 46, eu falo mais ou menos, porque acertarmos essas datas de uma maneira objetiva, né, depende, vamos imaginar, depende até se aquela data do 5 ao 10, qual é 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Então, que ano, né? A conta pessoal, ou seja, o período, né? Nós temos em Gálatas 1:13 a 2:14, ou seja, período cristão. Depois de 3 anos, ele foi para Jerusalém, versículo, nós temos isso no capítulo 30, por volta do ano 38. Ele é forçado a retornar a Tarso, entre 39 e 44. Trabalhou na comunidade de Antioquia com Barnabé no ano de 45, a comunidade de Jerusalém em 46, e isso tudo vai estar lá em Gálatas 1:13 e 2:14. As viagens missionárias. A primeira viagem missionária, ano 46 e 49, nós vamos ter como fonte Atos 13, 3, 14 e 26. E o Concílio de Jerusalém, no ano 49, está relatado em Gálatas 2:1, né? Também Gálatas 2:11, e o decreto do Concílio de Jerusalém nós vamos ter em Atos 15, 13 e 19. Relatos sobre a segunda viagem missionária, do ano 49 ao 52, nós vamos ter como fonte fundamental Atos 15, 40 até Atos 18, 22, que foi tema de um de nossos estudos aqui. O período que ele ficou em Corinto antes do julgamento de Galião, Corinto no ano 51,
que ele escreve a carta aos Tessalonicenses, o retorno para Antioquia no outono de 52, primavera de 54, e aí vamos para a terceira jornada pastoral, entre 54 e 58, onde temos a informação de que ele ficou 3 anos em Éfeso, ele visitou as igrejas da Galácia, que ele escreveu aos Filipenses, podemos intuir que ele escreveu aos Filipenses, que escreveu aos Coríntios. Isso tudo nós vamos encontrar de uma maneira velada e interpretativa dentro de Atos 18, 23 a 21, 18. A prisão em Jerusalém, do ano 58. Ele está em Jerusalém para Pentecostes, ele foi preso e transferido para Cesareia. Isso nós vimos nos últimos estudos de Atos, em Atos 21 até Atos 23, 35. A prisão em Cesareia, no ano de 58 a 60, nós vamos... a mudança de cônsul, a apelação para César, nós temos tudo isso em Atos 24, 26, Atos 25, 11, e isso tudo marca a história de Paulo. Nós estamos vivendo por volta do ano 60. A viagem para Roma, como prisioneiro, tudo o que aconteceu, o naufrágio em Malta, o inverno, a chegada em Roma na primavera de 61, tudo isso é descrito em Atos 27, 1 a 28, 15. A sua permanência em Roma, como prisioneiro, nós vamos ter isso em 61 e 63. A fonte disso é Atos 28, 16 a 31. E em Efésios e Colossenses essas cartas podem ter sido escritas ali, a gente interpreta mais ou menos isso, também dentro de Atos 28. O último período da vida de Paulo, que é por volta do ano 63 ao ano 67, nós vamos encontrar as fontes, elas são deduzidas, né, das cartas pastorais, ou seja, carta a Timóteo, a Tito, né, mais ou menos elas marcam este período como o ano. Essas cartas pastorais, elas fazem com que nós deduzamos que o que aconteceu, inclusive a data de sua morte, tradicionalmente definida mais ou menos pelo ano 67. Bom, essa é a cronologia que eu peço que os senhores tenham esse texto como um texto muito caro, porque é um punhadinho de pesquisa que a gente faz para montar esse tipo de esquema. A correspondência paulina no Novo Testamento, ela é composta de 27 escritos. Desses, 21 são definidos como termo grego epístola, né? Também como cartas. Mais adiante nós vamos definir uma diferença técnica entre carta e epístola. Bom, no Antigo Testamento nenhum livro é indicado por este nome. Embora existam cartas e as cartas sejam tradicionais entre as comunidades hebraicas no período pós-exílico, né? Assim, a carta é uma prática muito antiga, própria de Israel. Um estudioso chamado Deisman, em 1910, ele fez aquela distinção que eu disse entre carta e epístola. Então, carta, quando nós entendemos, carta é definida como um escrito que não tem pretensões literárias, é um meio de comunicação entre pessoas separadas por distâncias ou por situações. A carta, ela tem uma natureza confidencial, pessoal. A carta, ela é projetada, escrita para os destinatários, ou seja, eu escrevo para alguém. E eu não quero que a carta seja algo público, né? Inclusive, nos dias de hoje, a gente fala de carta aberta, né? Carta aberta seria uma epístola, né? Seria uma circular, mas não vamos entrar nesse mérito agora. O estilo, o tom e a forma da carta são livres. Eu escrevo numa carta desde um relato do meu dia até um projeto, alguma coisa, né? Um relato, um diário, né? Mas
geralmente são livres, são íntimos, são familiares. É como que uma conversa, né? É uma conversa entre amigos, podemos assim dizer. No entanto, pode-se também falar que existem dentro desse contexto as cartas oficiais, aquelas cartas que têm um grupo de pessoas como destinatários, né? E a epístola, nós vamos dizer que ela é uma forma literária artística. A epístola, ela tem muito mais proximidade a um diálogo. É quando eu jogo uma ideia para que essa ideia seja refletida. Uma epístola também contém algo de dramático, como que uma oração, como que uma súplica, como que uma exortação. Então, uma epístola, ela, embora tenha algo em comum com a carta, o que ela tem em comum com a carta é a forma, ou seja, enquanto para a carta eu encaminho para um foco muito objetivo, o conteúdo da epístola destina-se a uma divulgação pública. Então, eu me preparo não para falar a uma pessoa ou a um pequeno grupo, mas eu me preparo para falar sobre um tema a uma coletividade, e dentro dessa coletividade eu também não especifico o grupo. Aquilo que eu estou escrevendo numa epístola, ele pode ser lido, como é o caso das epístolas de São Paulo, séculos depois, e ela vai conter um ensinamento atualizável. Então, quem compõe uma epístola cuida cuidadosamente do estilo da linguagem. Então, adotando a forma de carta, ou seja, é algo que eu vou enviar, eu vou escrever, mas é um ensaio de tema geral. O destinatário, ele não é uma pessoa em específico, ele é um ente fictício. O autor, ele está voltado para todos os leitores de maneira potencial. A forma de uma carta antiga não é diferente das composições de qualquer época. Então, a fórmula introdutória, o nome do remetente, do destinatário, uma breve saudação, uma fórmula de cortesia, o que geralmente inclui uma ação de graças, uma manifestação de sentimento religioso, que Deus abençoe vocês, por exemplo. O corpo da carta, ele traz uma mensagem que interessa comunicar. Uma saudação final, desejando que esta carta encontre todos gozando de plena saúde. As cartas paulinas, elas têm a mesma forma das cartas judaicas e greco-romanas, né? Elas se parecem muito com a estrutura que existe nas cartas até hoje. É a introdução de Paulo, que coloca em seu nome, aos seus colaboradores, os destinatários, adicionando a sua maneira de se apresentar dentro de uma comunidade que está celebrando, possivelmente. Uma ação de graças, muitas vezes São Paulo faz uma síntese teológica do trabalho da salvação. O corpo das cartas de São Paulo, elas contêm uma mensagem que o apóstolo transmite. É um conteúdo teológico que é dividido em duas seções, uma doutrinária e a outra exortativa. Então ele diz o que é certo a ser feito e exorta, caso não estejam fazendo aquilo que ele está dizendo ali, que passem a fazer. E a conclusão das cartas, de maneira geral, é quase sempre uma saudação e uma bênção, bons desejos. As obras do Novo Testamento, que são chamadas de epístolas, não são automaticamente identificadas com o gênero literário. Muitas delas nascem de cartas familiares autênticas e só mais tarde foram publicadas. Então, as epístolas que nós temos, que se apresentaram, elas passaram a ser epístolas por quê? Porque Paulo, ele teve a intenção,
ao escrever, de não objetivar, embora escrevesse até para uma pessoa, que aquela pessoa pudesse ser qualquer pessoa que estivesse naquela situação, em qualquer momento, tempo e espaço. Quando ele escreve para uma comunidade, ele não escreve para aquela comunidade em específico. Ele escreve para todas as comunidades que estiverem vivendo aquela situação que aquela comunidade está vivendo naquele momento. Essa é a grande magia, a grande marca da inspiração paulina. Então, os 13 escritos atribuídos a São Paulo, contidos no cânon bíblico, somente 2 são literalmente epístolas. As outras são cartas. Mas aí que está, ele transformou estas cartas em algo que se assemelha às epístolas, ou seja, são verdadeiras aulas, verdadeiros tratados sobre temas específicos. A carta aos Romanos e a carta aos Efésios, vamos definir isso, são as únicas que de fato trazem em si o desejo de que seja uma epístola. Ou seja, a carta aos Romanos é dirigida a uma comunidade conhecida e ela é plena de questões doutrinárias. E a carta aos Efésios é um tratado dogmático, destinado a, como aquilo que os padres da igreja, que os papas fazem até hoje, é uma carta encíclica, que é uma carta enviada aos Efésios, mas que é para ser replicada em diferentes comunidades. Todos os outros escritos paulinos são cartas. Textos que são compostos pelo apóstolos explicitamente e exclusivamente para certas pessoas e certas comunidades. Mas aí que está o dado que eu disse. Embora ele escreva a certas pessoas e a certas comunidades, elas podem ser lidas por qualquer pessoa que esteja vivendo aquilo que aquela pessoa viveu naquele momento. E podem ser lidas e interpretadas e absorvidas por todas as comunidades que estejam vivendo aquilo que aquela comunidade viveu naquele tempo. São Paulo raramente escrevia as cartas como um indivíduo privado. Ele era, antes de tudo, um pregador. Ele era um apóstolo. Ele era um missionário. Então, ele cria um gênero. Ele cria uma maneira de escrever. Tanto que nós vamos ter as cartas católicas fundamentadas em cima dentro desta dinâmica. Ele sentia uma urgência, um dever de construir a igreja. E o propósito principal das cartas é, de fato, se comunicar com as comunidades, principalmente as comunidades que ele gerou. Então, a genialidade de Paulo, saliento, reitero aqui, é a habilidade de usar esta composição literária, que tem paralelo com a história rabínica e as cartas helênicas, mas que trazem na mão, na pena de Paulo, um conteúdo absolutamente novo, o Evangelho. Então, nas cartas de São Paulo, nós lemos o Evangelho. Nós entendemos, nós vivemos, nós absorvemos, nós transformamos uma ideia, nós transformamos uma cena numa atitude prática, num conceito teológico, numa vivência espiritual, numa ação litúrgica. Então, o Novo Testamento há 14 cartas que formam o termo técnico é Corpus Paulino, ou seja, entre elas está a carta aos Hebreus, que contém o seu nome, enquanto as outras, a carta aos Hebreus não contém o seu nome, mas as outras 13 cartas têm o seu nome no remetente. Entre os estudiosos modernos, distinguem-se as 7 cartas universalmente conhecidas como cartas paulinas, né, e as incertas, que são Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses e 1 e 2 Timóteo e Tito. Há também outras distinções correntes. A questão das grandes cartas, dentro do corpo paulino, as grandes cartas, a título das grandes cartas, né, que seria
Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, que não são, o grandes cartas não está relacionado ao tamanho do documento, mas à importância teológica do ensino contido neles. 4 cartas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, contudo, elas são as cartas do cativeiro, porque elas fazem referência ao apóstolo que está em cadeias, o apóstolo que está Pedro, que está preso. Finalmente, os escritos endereçados a Timóteo e Tito são chamados de cartas pastorais. E por quê? Porque Timóteo e Tito são 2 líderes, são dois episcopos, são 2 presbíteros, e o interesse dessas cartas pastorais é de fato isso, ou seja, a organização eclesiástica. Só no final por volta do 1º século foram reunidas as cartas, isso é um dado interessante. Por volta do ano entre o 98 e o ano 100 é que essas cartas foram compiladas, foram reunidas. E o recolhimento das cartas não foi feito de maneira improvisada, né? Ela foi feita de uma maneira muito elaborada. Foi necessário um trabalho cuidadoso para que, olhando para as cartas, entendessem, né? E vocês imaginem que quanto essas cartas eram importantes, que elas faziam parte do acervo de uma comunidade. Ou seja, cada carta provavelmente foi escrita em uma única cópia. E essa única cópia deveria ser lida uma vez em uma comunidade específica. E a própria preservação da carta se deu à estima que eles tinham a esses documentos. E aí vamos dizer, esses são os primeiros documentos teológicos da igreja. Esses são os primeiros documentos que, para aqueles que têm a experiência do povo de Israel e para aqueles que têm a experiência, são como que os primeiros escritos da nova fé. Provavelmente as cartas paulinas foram mantidas pelas comunidades a quem foram direcionadas. E as cartas, no passar do tempo, então, isso é óbvio, né? Mas eles fizeram cópias, e essas cópias foram enviadas para as outras comunidades. Ou seja, então a carta aos Colossenses foi uma cópia da carta de São Paulo aos Colossenses, foi enviado pelos Colossenses a uma outra comunidade. Então, essa é a grande dinâmica. Possivelmente, quando essa carta de São Paulo aos Colossenses foi enviada a outra comunidade, aquela comunidade estava vivendo a mesma situação que os colossenses já tinham vivido e já tinham experimentado. Eles queriam que os outros bebessem daquela fonte. Então, essa é algo muito, muito bonito. O próprio Paulo está ciente de que suas cartas foram lidas por um grande público, né? Isso causa até no apóstolo um comentário animado. Então, nós vamos encontrar isso em 2 Coríntios 10, 9 e 11. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com as minhas cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas, fortes, mas quando está presente a sua pessoa é fraca e a sua palavra é desprezível. Quem assim pensa, fique sabendo que quais somos por escritos nas cartas. Quando estamos ausentes, tais seremos também de fato como estivermos presentes. São Paulo, feliz porque eles estão respeitando algo que ele escreveu, como se ele estivesse presente. Na verdade, as cartas, elas não entram as cartas que não entraram para a coleção canônica, elas não chegaram até nós. Então, o fato dessas cartas terem chegado até nós é prova de que elas sempre tiveram, desde o início, por essas comunidades que receberam e pelas comunidades onde foram destinadas, como algo muito caro. Então, o Corpus Paulinus, ele é a prova de que a igreja guarda aquilo que lhe é importante, aquilo que lhe é caro. O corpo paulino, ou seja,
as cartas, como é que elas foram colocadas no cânone do Novo Testamento. Então, qual foi o critério? Por que as cartas estão lá, da maneira que estão, na ordem que estão? Bom, no Novo Testamento eles usaram o critério do tamanho, não respeitando, porém, a ordem cronológica. Então nós vamos ter cartas que foram escritas muito depois, antes de cartas que são as mais antigas. Eles não respeitaram essa ordem cronológica. Deu-se precedência às cartas enviadas às comunidades e que estão à frente daquelas que foram enviadas aos indivíduos. Então a gente vê Romanos, Gálatas, Coríntios, e depois nós vemos Timóteo, Tito, Filemão. Então tem esta lógica. A carta aos Hebreus é uma exceção, porque para a posição no cânone, ela é maior que a carta aos Romanos, mas é colocada em último lugar, evidentemente porque já se sentia que era diferente das outras cartas, ou seja, ela não tem a assinatura de Paulo. É a teologia paulina sendo direcionada aos hebreus, é um fortalecimento de tudo aquilo que São Paulo disse, é uma exposição de tudo aquilo que São Paulo falou aos seus irmãos hebreus, aos seus irmãos judeus, sobre quem é Jesus Cristo, quem é o Messias Cristo. Enfim, o nosso estudo, e que nós vamos passar a fazer a partir de agora, será feito carta a carta, na ordem canônica das cartas, mas na ordem da vida de São Paulo. Falaremos das cartas individuais, colocando no momento concreto em que o apóstolo as compôs. E, bom, essa é a nossa introdução. Nós vimos o autor, vimos sobre o seu estilo, sobre as cartas, entendemos, temos um pouquinho da ordem, por que as cartas estão daquele jeito no cânone. E nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, nós vamos estudar sobre a Carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano 51. Bom, como vimos, a história pessoal de São Paulo merece uma grande atenção. E é precisamente a partir disso, dessa história, que nós vamos começar o nosso estudo. Paz e bem a todos. Até o próximo estudo. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, até o próximo.